Quando falamos sobre as leis naturais e alguém, um cristão, nos diz que a Bíblia só se aplica a quem crê, qual raciocínio fazemos para dar a volta por cima? Ok, deixa o Pedro responder essa aí, pode não? Brincadeira. Não, nada disso. Ok. Bem, a pergunta aqui gira mais em torno de apologética, propriamente, do que da questão de cosmovisão. Aliás, eu acho que ela desconsidera, num certo sentido, inclusive, a implicação da ideia de cosmovisão para a dimensão apologética e o diálogo apologético propriamente dito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta parece pressupor que alguém pode ser convencido por meio de um mero argumento racional, não é? Quando ele diz aqui no final da pergunta qual raciocínio usar para dar a volta por cima, ele parece desconsiderar o fato de que as nossas pressuposições, elas influenciam, elas impactam significativamente o nosso entendimento da realidade, que é exatamente aquilo que a noção de cosmovisão implica para o pensamento teológico e para o desafio apologético em si. Então, a minha questão aqui com a pergunta do Arthur, quando falamos sobre as leis naturais e alguém, um cristão, nos diz que a Bíblia só se aplica a quem crê, qual raciocínio fazemos para dar a volta por cima? Bem, em primeiro lugar, eu acredito que o convencimento de alguém a respeito de algo não é meramente uma questão de argumentação racional. Frequentemente, nós usamos excelentes argumentos e as pessoas apenas se valem dos nossos argumentos para refinar a posição que elas já possuem, porque os pressupostos que elas têm determinam muito da maneira como elas vão receber as afirmações, as críticas ou os argumentos que nós as oferecemos. Então, não me parece que o desafio apologético se resolva com um número de argumentos decorados. Ou seja, quando alguém disser tal coisa, então eu tenho argumentos X, Y e Z para rebater aquele argumento particular. O grande desafio de um apologeta, na minha opinião, é o desafio de voltar as armas exatamente para os pressupostos, com o objetivo de demonstrar a inconsistência, a incoerência, a impossibilidade de alguma forma, viver de maneira significativa e plena, com base nos pressupostos previamente assumidos. E esse é o caminho mais efetivo, na minha opinião, de deixar um oponente ou um opositor numa situação desconfortável, aquilo que o Francis Schaeffer chamava nas suas obras de tirar o telhado, com o objetivo de oportunamente apresentar o evangelho para a pessoa com quem nós estamos conversando. Então, eu acredito, obviamente, que quando alguém diz que um diálogo a respeito de leis naturais não é possível se alguém não crê na Escritura, é ingênuo, ou seja, há certa ingenuidade. Mas eu não creio que devêssemos imaginar que um conjunto particular de argumentos seria necessário para convencer alguém de uma posição contrária. Então, eu sugiro ao Arthur que leia um pouco e se aprofunde um pouco no estudo de apologética, principalmente de apologética pressuposicional, porque eu acho que isso lhe ajudará a lidar mais adequadamente com a questão posta aqui na primeira pergunta. Eu espero ter ajudado o Arthur aí com a minha primeira resposta. Beleza, eu muito bom. só dar um pitaco aqui, porque eu lembrei de um texto que o Alvin Plantinga escreve sobre a filosofia cristã no século XX. Em determinada altura, ele fala do Dover, ele fala do Kuyper,
e meio que deixa entender que existe uma valorização na obra deles demais do lugar do evangelho e da pregação, e aí ele fala assim, que fica parecendo que, em última instância, a gente tem que evangelizar as pessoas sempre. E a resposta seria, bem, em última instância, são pressuposições, não é antíteses do coração, e aí eu ia lembrar exatamente quem você citou, que é o Schaeffer, fazia isso muito bem, né, se entendia como um evangelista, apesar de ser sempre apresentado como um grande apologeta, mas falava, não, eu sou um evangelista, eu gosto de arte, eu gosto de filosofia, mas é meu jeito de evangelizar. A gente não pode diminuir essas questões ou tirar a importância estrutural delas. Sem dúvida.